Você lembra da sensação de abrir o computador e ver aquela tela azul com folhas flutuando, da transparência nas janelas, dos reflexos, da promessa de um futuro limpo, calmo e tecnológico? Houve um tempo em que o visual da tecnologia era feito para parecer quase mágico. Era uma mistura de natureza e inovação, de vidro e água, de ar puro e redes Wi-Fi. Essa estética tem um nome estranho, mas que talvez represente toda uma era digital que ficou no passado. Hoje vamos falar sobre Frutigen Aero, o estilo visual que dominou o mundo sem que ninguém soubesse. Que ele tinha um nome e para mim eu gosto bastante dessa estética porque eu vivi essa época. E cara, eu vou te falar que a gente queria mudar pro Windows 10 e eu lembro da empolgação para o Windows 10. Eu fazia o 7, virar o 10 em aparência. E hoje em dia eu meio que faço o contrário, fiz o contrário. Eu faço o 10, o 11 virar o Windows 7, porque de certa forma eu sinto falta do Windows 7. Frutigen Aero é o nome dado a uma estética digital que combina front Frutigen com tipografia limpa e moderna, criada em 1976 pelo designer Adrian Frutigen. Aero, nome da interface gráfica usada no Windows Vista e Windows 7, com efeito de vidro e brilho. Mas o termo que se popularizou em 2020 entre os grupos de estética online vai muito além dessas duas referências. O Frutigen Aero representa reflexos, transparência, natureza hipersaturada, tecnologia otimista, ícones 3D com sombras e brilhos, cores azuis esverdeadas, águas, bolhas, ventos, folhas, cheia de efeitos visuais. É como se alguém tivesse colocado o futuro dentro de uma gota d'água, um futuro limpo, fresco e ecológico. Para entender essa estética, precisamos olhar para o mundo no início dos anos 2000, depois do bug do milênio e do atentado do 11 de setembro. Meio que o mundo entrou em uma era de incerteza, mas a tecnologia avançava com força. Internet, banda larga, primeiros smartphones, laptops se popularizando, a promessa de nanotecnologia e da biotecnologia. O design da época refletia um futuro esperançoso, mas também controlado. A estética Frutigen Aero nasceu como um reflexo do que queríamos acreditar, que o futuro seria limpo, transparente, conectado, amigável. Inicialmente, esse estilo de design não tinha um nome específico e estava mais intimamente associado a estilos individuais. Por exemplo, o Windows Aero, os ícones do iOS, os visuais de Mirror Edge e eSport. Ao invés de uma categoria estética mais ampla, durante seu pico, alguns se referiam a ele como o brilho da web 2.0. Mas esse termo descreveu principalmente os elementos de interfaces brilhantes em vez de estética geral. O Frutigen Aero estava em todo lugar. O Windows Vista e 7, as interfaces usavam janelas com bordas translúcidas e efeitos de vidro. Era o ápice da estética Aero. Sites corporativos da época com design que misturavam gotas, reflexos e ícones em 3D. Os smartphones, o MP4, as interfaces brilhantes, ícones aquáticos, efeitos de vidros, embalagens de produtos, sabonetes, eletrônicos, até os sucos davam essa linguagem visual. As propagandas de tecnologia, especialmente de antivírus, software e serviços online, tudo seguia a mesma linguagem visual e otimista e reluzente. Era como se a tecnologia fosse quase natural, sabe? Com uma maravilhosa harmonia. O Frutigen Aero não era só bonito, ele comunicava algo, ele era a ideia do que o digital podia ser orgânico, leve e limpo. Tecnologia não era mais o problema, era a solução. As empresas usavam esse visual para transmitir segurança, inovação, sustentabilidade, conectividade amigável. Frutigen Aero era um design que não assustava, ele convidava, acalmava, fazia você confiar na tecnologia. Mas, como toda tendência, Frutigen Aero também teve seu fim.
Em 2012, o mundo de design passou por uma revolução. O Windows 8 abandonou o Aero, o iOS eliminou as sombras, brilhos, texturas. O Google lançou material design limpo e abstrato. O futuro virou minimalista. E o que antes era visto como moderno, virou brega. Reflexos, sombras e botões gelatinosos passaram a ser evitados. O Frutige Aero foi abandonado quase como se todos quisessem esquecer que ele existia. E o futuro maravilhoso, limpo, ecológico, redes Wi-Fi, a segurança, inovação, sustentabilidade, conectividade amigável se tornou outra coisa. Ao invés disso, o que temos na verdade é poluição desenfreada, guerra, mais e mais zonas urbanas, muitas indústrias, pois sabemos que animais, plantas e árvores sofrem com as nossas ações e ambições, e ainda assim tiramos sarro dessas coisas como se não fosse nada, e esquecemos que esse também é o mundo em que vivemos, e que hora ou outra a conta vai chegar, ou está chegando, ou pior, já chegou. É só você dar uma olhada, o aquecimento global está em níveis inimagináveis. O calor está mais absurdo do que antes, ou o frio está mais forte do que antes. Claro, não quero bancar o senhor natureza, só estou falando o quanto as coisas mudaram e ficaram um pouco fora do comum. Como a visão de mundo mudou bastante dos anos 2000 para frente, como a maravilhosa tecnologia passou a ser algo sombrio e solitário, bem diferente do que imaginávamos. Mas o tempo é cíclico e no ano de 2020 Frutige Aero ressurgiu. Sites como Tumblr, vídeos no YouTube e contas no TikTok começaram a resgatar essa estética como algo nostálgico. Chamado de Aesthetic Lost Media, ele virou meme, arte conceitual e até inspiração para motion graphics modernos. A estética de antivírus de 2008 agora voltou a ser legal. O fundo de tela do Vista é algo nostálgico. É a nostalgia por uma era pré-streaming, pré-smartphone, pré-redes sociais tóxicas, quando a internet parecia leve, divertida, dificilmente tóxica e não tão podre como vemos hoje em dia. No fundo, Frutige Aero fala mais sobre sentimento do que sobre o visual. Era sobre quando instalar um antivírus parecia melhorar sua vida, quando o som de iniciar do sistema trazia alívio, quando tudo parecia novo e cheio de possibilidades. Frutige Aero é o otimismo de uma geração digital ainda inocente. É o futuro que a gente queria, com vidros, bolhas e esperança. Hoje, em tempos de excesso de dados, ansiedade digital e saturação de conteúdo, a internet como um todo está mais sombria e solitária. Terry Nugent, ela é especialista em tendências de consumo. Ela argumentou: ultimamente eu estou sentindo a forte sensação de que a internet está regredindo à nostalgia do passado digital, pois parece que o nosso futuro, tanto físico como digital, parece insuportavelmente sombrio. Porém, a tendência das coisas andou e alguns de nós gostamos das coisas mais minimalistas. Mas ainda assim olhamos para trás e é difícil que a nostalgia não nos afete. Principalmente pois nos lembra de época mais simples de nossas vidas. Frutige Aero talvez nunca volte como tendência dominante, mas ele não precisa disso. Ele está marcado na nossa memória, nas imagens de fundo que vinham com o sistema, nas interfaces de programas antigos, no jeito como a gente viu o futuro. É mais do que um design, é uma cápsula do tempo. Talvez Frutige Aero nunca tenha sido o futuro, mas com certeza foi a nossa melhor tentativa de imaginar um.